Agora nós vamos iniciar o estudo da geometria. As formas geométricas, elas estão presentes diariamente na nossa vida. Basta você caminhar pelo centro da cidade, em qualquer direção que você olhe, você vai se deparar com inúmeras formas geométricas, das mais variadas possíveis. Na antiguidade, ela foi estudada principalmente por dois povos, os egípcios e os gregos. Grandes obras, erguidas naquela época, como as pirâmides e o Partenon em Atenas, na Grécia, estão de pé até hoje, são patrimônios da humanidade. Amiguinho, em especial, o destaque deve ser dado ao povo grego. Há um grande matemático grego chamado Euclides, Ele elaborou uma obra em 13 volumes chamada Os Elementos. Essa obra, ela é importantíssima na história da humanidade. Tanto que a nossa geometria, a gente chama ela de geometria euclidiana, em homenagem a esse grande matemático grego. Amiguinho, geometria, vamos entender a palavra? Geo significa terra, metria, medida. E só por isso você já consegue ter ideia do que significa isso aqui, a importância que tem esse estudo. Agora nós vamos estudar o ponto, a reta e o plano. Inicialmente, eu queria te dizer que ponto, reta e plano, nenhum desses três possui alguma definição. Não existe definição. Você não vai encontrar em local nenhum uma definição de um ponto, nem de reta e nem de plano. Eles possuem um conceito primitivo. Que é isso, professor? Conceito primitivo. Aceito intuitivamente. Certo? Bom, a gente consegue representar um ponto dessa forma. Por exemplo, uma caneta e um quadro. Aqui, ó. Isso aqui é um ponto, amiguinho. Então, se tu pegar o teu caderno e fizer isso com lápis, você está representando um ponto. Um ponto, ele é representado por uma letra maiúscula. Por exemplo, a letra A. Uma reta, eu consigo representar ela com o auxílio de quê? Com o auxílio de uma régua. Amiguinho? Ó, pego uma régua, aí eu tenho a representação de uma reta. A reta é representada por meio de uma letra minúscula. Por exemplo, essa eu vou chamar de reta R. Possui o plano, Plano, é esse quadro, por exemplo, Isso aqui é a representação de um plano. Só tem um detalhe importante aqui a ser considerado. Olha só, tanto a reta quanto o plano tem uma característica comum. A reta, ela não tem limites. Ela vai até o infinito para os dois lados. Ok? A reta não tem limites. E nem o plano. Para que isso aqui seja entendido como sendo plano, eu tenho que imaginar que ele continua até no infinito para todas as dimensões. Para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Ele continua se expandindo até no infinito. Aí eu tenho a noção do que é um plano. Entendeu, amiguinho? Plano é representado por meio de uma letra grega. Alfa, beta, gama e assim por diante. Eu vou chamar o plano aqui desse quadro de plano alfa. Tá ok? O chão, o piso. Se você pegar o chão e imaginar que ele continua se expandindo até no infinito, você tem a ideia, o conceito de um plano. O conceito primitivo de um plano. Ok, amiguinho? A partir dessa compreensão inicial, nós podemos estabelecer alguns postulados. O que são postulados? São conceitos aceitos também sem demonstração. Por exemplo, a reta, Dá para entender a reta como sendo o agrupamento de infinitos pontos alinhados, Então eu posso dizer que uma reta possui infinitos pontos. Um plano também. Existem infinitos pontos pertencentes ao plano alfa. Concorda? E mais uma, quer ver? Quantas retas eu consigo desenhar aqui no plano desse quadro? Infinitas. Então, um plano,
ele possui infinitas retas. Existem infinitas retas contidas num determinado plano. Então, esses são alguns postulados que podem ser, estabelecidos a partir desses conceitos primitivos iniciais. Tá, mais alguns conceitos importantes que você entenda. Tá, isso aqui é uma reta, porque ela continua até no infinito para os dois lados. Mas também existe, a semirreta. O que seria uma semirreta, professor? Uma semirreta, ela possui, digamos assim, um início, um ponto onde ela começa, de uma forma bem simples. Imagina que a reta esteja iniciando aqui no ponto B e que ela continue até no infinito, que ela nunca mais termine. Então, eu posso entender isso aqui como sendo uma semirreta. E mais um conceito importante. A partir do momento que eu tenha dois limites, vai de um ponto A até um ponto B, por exemplo, peguei esse pedaço aqui, temos, digamos assim, o início aqui no ponto A e o final, digamos assim, aqui no ponto B. Ou início no ponto B e final do ponto A. O fato é que começa num ponto e termina no outro. Ela não passa desse trecho aqui, Como é que eu chamo um pedaço desse aqui? Semirreta? Não. Eu chamo isso aqui de segmento de reta. Ok, amiguinho? Segmento de reta. Importante que você tenha essa compreensão, tá? O segmento de reta, ele possui um determinado comprimento. Concorda? Já uma reta, o comprimento dela é infinito, porque ela vai para o infinito para os dois lados. Semirreta também, ela possui um comprimento infinito. O segmento de reta não, ele tem um comprimento fixo. Ok, amiguinho? Posições relativas de duas retas em um plano. Amiguinho, quando nós temos duas retas contidas em um mesmo plano, ou seja, coplanares, essa palavra significa que elas estão no mesmo plano. Olha só, elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. Retas paralelas são retas que possuem a mesma inclinação. Amiguinho, essas duas retas aqui, RS, são paralelas. E essa é a forma de representar, é a forma de dizer que elas são paralelas, esses dois risquinhos aqui no meio. Tá ok, amiguinho? Olha só. Retas paralelas que não sejam coincidentes não possuem nenhum ponto em comum, ok? Aí você vai dizer assim, tá, mas o que são retas paralelas coincidentes? Retas paralelas coincidentes é quando uma está exatamente em cima da outra. Aí elas possuem infinitos pontos de intersecção. Entendeu a ideia? É um caso mais difícil de acontecer. Tá, amiguinho? Então retas paralelas que não sejam coincidentes, não possuem nenhum ponto em comum. Não possuem ponto de intersecção. Retas concorrentes possuem exatamente um ponto de intersecção. Apenas um. Que eu vou chamar de ponto P. Tá ok, amiguinho? Então, quando elas possuem um único ponto de intersecção, elas são chamadas de retas concorrentes. Okay? Ponto médio de um segmento. Amiguinho, é bem simples de entender esse conceito. Eu tenho um segmento AB, certo? O ponto que está exatamente no meio desse segmento e que pertence a esse segmento, que eu vou chamar aqui de ponto M, é o ponto médio. Esse ponto médio divide o segmento em duas partes congruentes. Que palavra é essa, professor? Eu vou usar muito essa palavra daqui adiante, tá? Então a palavra congruente significa mesma medida. Grava isso, amiguinho. Então o ponto médio, como ele está certinho bem no meio do segmento, ele divide esse segmento em duas partes de mesma medida. Então, amiguinho, duas partes congruentes. Agora vamos estudar o ângulo. Alguns autores definem ângulo como sendo a união de duas semirretas de mesma origem. Aqui nós temos duas semirretas, nesse exemplo, aonde que a origem é representada pelo vértice A, pelo ponto A. Tá ok?
eles definem ângulo como sendo a união dessas duas semirretas, né, amiguinho? Bom, e além disso, existe um outro conceito, que é o conceito de região angular. Região angular seria a região formada por todos esses pontos interiores, internos aqui, juntamente com os pontos das duas semirretas. Então, isso daqui seria, essa parte de dentro, seria a região angular. Ô, amiguinho, esse ângulo aqui, ó, nesse vértice A, na origem A, ele pode ser representado de três formas. O A, que é o vértice com o chapeuzinho em cima, que é uma forma bem comum de representar. Também pode ser representado assim, ó. Ó, o ponto B é um ponto da reta R. Então, B, A, C. C é um ponto da reta S, ó. B, A, C. Então, esse ângulo pode ser representado por meio dessa forma. Aí vai o chapeuzinho no A também. Ou ainda, esse ângulo pode ser representado assim, ó. Essa é a reta R e essa é a reta S. Não é isso? Então, R, A, que é o vérticezinho, que é a origem, e depois o S, que é a outra reta. Então, essas são as três formas de representar esse ângulo aqui, ó. Ângulos especiais. Primeiro deles, o ângulo nulo ou ângulo de 0 graus. Ó, BAC. Não existe abertura nenhuma entre as duas semirretas, elas coincidem, né? Então esse ângulo é um ângulo de 0 graus, ok? Segundo ângulo, ângulo reto, ou seja, ângulo de 90 graus. O ângulo reto, amiguinho, ele pode ser representado por esse retângulozinho com essa bolinha no meio. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, ó, trata-se de um ângulo reto. Então o ângulo BAC forma um ângulo de 90 graus. Terceiro tipo, ângulo raso ou de meia volta. Então, o ângulo BAC. Olha só, amiguinho, o ângulo que ele está mencionando é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, ele possui uma abertura de 180 graus. Então, é o nosso querido ângulo raso ou de meia volta. Entende-se que você está indo para lá, volta para cá. Então, dá meia volta. Bem lógico, né? Amiguinho, ângulo de uma volta inteira. O ângulo de uma volta é o ângulo de 360 graus. BAC. É esse ângulo aqui, ó. Desse ponto até aqui, ó. Ele deu uma volta inteira. Por isso que ele mede 360 graus. E se uma volta inteira é 360, meia volta é metade, ou 180 graus. Ângulo agudo e ângulo obtuso. Muito importante que você entenda esses dois conceitos, tá? Um ângulo agudo, que nem aqui no caso BAC, né? Ou seja, esta abertura, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo que encontra-se entre 0 e 90 graus. Então, se o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, ele é classificado de ângulo agudo. O ângulo de 85 graus, por exemplo, é o ângulo agudo. Agora aqui, ó, um ângulo obtuso. O ângulo que eu estou mencionando é esse aqui, ó. Esse ângulo BAC, que você está vendo aqui, encontra-se entre 90 e 180 graus. Por isso que ele é chamado de obtuso. Então, todo ângulo que estiver compreendido de 90 a 180 graus é um ângulo obtuso. Um exemplo, então, determina o tipo de ângulo que encontra-se em cada polígono abaixo. Então, amiguinho, observa. Esse polígono do lado direito aqui, ó, ele possui apenas esses 4 ângulos. Esse polígono tem um nome especial, ele é chamado de retângulo. Sabe por quê? Porque os 4 ângulos que ele possui, conforme mostra a figura, são ângulos retos. Então aqui, ó, esses ângulos aqui, todos eles, dessa figura, são ângulos retos. Bom, o que não acontece nessa e nessa. Conforme a gente pode perceber, nós vamos utilizar aqui a escala do desenho, tá? Esse ângulo aqui, amiguinho de baixo, que eu vou chamar de ângulo A, e esse aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo B, pode perceber, ó, um ângulo reto seria uma linha formada por um alinhamento vertical com esse horizontal, ó.
esse ângulo aqui, ó, ele é um pouco menor do que um ângulo reto. Ele está entre 0 e 90. Então, tanto o ângulo A quanto o ângulo B são ângulos agudos. Olha só, amiguinho, nessa outra figura, aqui de baixo, eu posso colocar aqui esse ângulo aqui, que eu vou chamar de C, e esse aqui de baixo, que eu vou chamar de D. Né? Esses ângulos também, você pode perceber que a linha reta estaria aqui, ó, para formar 90 graus. Então, pelo desenho você consegue perceber que são ângulos menores que 90 graus. Então, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, vamos colocar aqui, ó, A, B, C e D são ângulos o quê? Agudos. Vamos colocar, amiguinho? Vai lá, é para classificar, né? Está classificado. E aí os outros, olha só. Esse ângulo aqui de cima, amiguinho, olha aqui, ó, pode perceber, né? O ângulo reto formaria 90 graus. Assim, ele é um pouquinho mais aberto do que um ângulo reto. Assim como esse aqui. Então eu vou chamar, né, de ângulo F. Ó, esses dois aqui também tem uma abertura maior do que 90. Eu vou chamar de ângulo G e esse aqui eu vou chamar de ângulo H. Né? Então, tanto esse, quanto esse, quanto esse, quanto esse, né? O E, o F, o G e o H são ângulos que estão entre 90 e 180 graus. Então, vai lá, amiguinho. Colocando aqui, ó. E, F, G e H. Como é que eu chamo eles, amiguinhos? Quando é de 90 a 180, eles são ângulos obtusos. Tá aí. 3 definições. Ângulos complementares. Amiguinho, ângulos complementares são ângulos cuja soma é 90 graus. Exemplo de 2 ângulos complementares: 40 graus e 50 graus. Ainda mais, eu posso afirmar, por exemplo, que o complemento de 40 graus é 50 graus. Assim como o complemento de 30 graus é 60 graus. Então, o complemento é o que falta para o ângulo atingir os 90 graus. Ok, amiguinho? Ó, olha só. Ângulos suplementares. A soma dos dois deve ser 180 graus. Por exemplo, 60 graus e 120 graus são 2 ângulos suplementares. Porque se eu somar os dois, dá 180. Tá, amiguinho? E ó, 120 graus é o suplemento de 60 graus. Assim como o suplemento de 120 graus é os 60 graus, ok? Suplemento, então, é o que falta para o ângulo atingir os 180 graus. Ângulos replementares. 2 ângulos são replementares quando a soma deles vale 360 graus. Como exemplo, o 140 graus e o 220 graus. A soma dá 360, então esses 2 ângulos são replementares. 220 graus é o replemento de 140 graus. Assim como o replemento de 220 graus é o 140 graus. Ok? Então, replemento é o que falta para um ângulo atingir o 360 graus. Aqui num gráfico, né? Um desenho bonitinho. Ó, percebe que aqui tem um quadradinho com a bolinha no meio, né? Então, isso significa que é um ângulo reto. Então, eu posso afirmar, amiguinho, que esse ângulo aqui que eu vou chamar de A e esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de B, eles são o quê? Complementares, porque eu sei que a soma dos dois tem que dar 90 graus. A reta R e a semirreta S. Olha só, amiguinho, esse ângulo aqui, ó, certo? E esse daqui, ó, a soma dos dois vale 180 graus, porque isso aqui é uma linha reta. Então, o ângulo A, que eu vou chamar aqui, e o B, o que eles são, amiguinho? O que eles são? Eles são suplementares, porque a soma dos dois vale 180 graus. Tá? E aqui, ó, nós temos o terceiro caso, né? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de A. E esse aqui de baixo, ó, que eu vou chamar de B, né?
Eu posso perceber pelo desenho que formam um círculo inteiro, na circunferência inteira. Então, eu sei que a soma dos dois é 360 graus, então eu sei que esses dois são replementares, ok? Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Na alternativa A, nós podemos ver, né, que essa linha verde aqui, ó, representa um ângulo de 180 graus, não é isso? É uma linha reta essa linha rosa, né? Então daqui até aqui nós temos 180 graus, ó. Então, eu posso perceber o quê? Que a soma desses três valores, o 2x, o 110 e o x mais 10, ela deve dar 180 graus. Essa é a lógica que eu tenho que seguir. Então, na alternativa A, é esse o raciocínio que a gente vai utilizar, né? Vamos lá, ó. 2x mais 110 graus mais x mais 10 graus, isso deve ser igual a 180. Então, ó, 2x mais x dá 3x. 110 mais 10 dá 120. Isso é igual a 180, né? Passo 120 para lá diminuindo. Uma equação de primeiro grau aqui, né? Então, 3x é 180 graus menos 120 graus. 180 menos 120 dá 60. 3x é igual a 60 graus. O 3 vai dividindo. Então, x é igual a 60 graus dividido por 3, né? Ele está multiplicando, ele vai dividindo. X passa a ser igual a 20 graus. Essa é a resposta da alternativa A. Tá bom, amiguinho? Vamos fazer a alternativa B agora. A alternativa B, pode perceber pelo quadradinho e a bolinha aqui no meio, que esse aqui é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, a soma desses dois, o 5x menos 20 graus, com o 3x mais 30 graus, deve dar 90 graus, ok? Eu posso até dizer que eles são o quê? Complementares, né? Esses dois ângulos ali. Olha lá, amiguinho. Então, a alternativa B aqui para você, tá? Vamos lá. Ó, 3x mais 30 mais 5x menos 20 é igual a 90 graus. 3x mais 5x dá 8x. 30 menos 20 dá 10. Então vai dar o quê? Ó, 8x mais 10 graus igual a 90 graus. Passa o 10 para lá diminuindo, né, amiguinho? 8x é igual a 90 graus menos 10 graus, né? 8x é igual a 80 graus, né? 90 menos 10 é 80. Passo o 8 dividindo. X é igual a 80 graus dividido por 8. Ou seja, x é igual a 10 graus. Certo, amiguinho? Então a resposta para a alternativa B é x igual a 10 graus. Ele pede o valor de x em cada figura, né? E na alternativa C, nós temos o ângulo de uma volta, né? O ângulo inteiro, 360 graus. Então a soma desses três valores aqui, ó, deve fechar 360 graus. Podemos fazer a C aqui, ó. Vamos lá. C. Então, 2x mais 30 mais, olha lá, ó, 3x mais 20 mais, ó, x mais 10. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 360 graus. Certo, amiguinho? Então, 2x mais 3x dá 5x. Mais x dá 6x. 30 mais 20 dá 50. Mais 10 dá 60. Então, 6x mais 60 igual a 360. Passa o 60 para lá diminuindo, amiguinho. 3x é igual a 360 graus menos 60 graus. 6x é igual a 300 graus, né? Passa o 6 dividindo. 300 graus dividido por 6, amiguinho. O x vale 50 graus. Então essa é a resposta da alternativa C. Essa aqui é a resposta da alternativa B, né? E essa aqui é a resposta da alternativa A.